Olá, eu me chamo Cida Novaes e estou aqui mais uma vez, né, como voluntária do canal de comunicação Comunique RH, no eixo que vai falar sobre RH na saúde, convidando uma pessoa super especial que vai falar sobre um tema que vem sendo discutido amplamente nas corporações, nas organizações, que fala sobre saúde mental. Está conosco aqui a Patrícia Pousa, que contém uma grande experiência em desenvolvimento de alta liderança, desenvolvimento de competência, e é uma das maiores redes de seguidoras do LinkedIn. Patrícia, é um prazer te entrevistar, né, e falar sobre esse conteúdo, sobre saúde mental. E eu talvez faça a provocação para que você inicie a nossa entrevista conceituando saúde mental e falando de como que você enxerga isso dentro das nossas organizações. Eu queria agradecer a minha presença aqui. É uma honra estar no Comunica RH, é uma honra estar com a Cida. Nós fizemos um livro juntas, Gestão de Pessoas em Saúde. Ela é uma profissional que eu admiro muito, a sua expertise como pessoa humana. Então, para mim, estar com ela em todas as ocasiões sempre é muito prazeroso, porque eu sempre aprendo muito com ela. E nós estivemos juntos também na pandemia, enfrentando e trocando aí cases, né? E foi muito bom. Então, falando aí de saúde mental, né? E falando de maneira científica, que às vezes a gente fica um pouco preocupada, tem muita gente falando de saúde mental, Cida, e não está embasado cientificamente. Às vezes até com muito boa vontade, mas a gente tem que falar aquilo que é estudado, aquilo que está em pesquisa, e quando a gente pensa na definição de saúde mental, ela é uma definição trazida pela Organização Mundial da Saúde, ela é uma definição estritamente simples, ela parte do ser humano, ela parte de quatro variáveis, né? Então, ela coloca que é aquele ser humano, aquela pessoa que, em primeiro lugar, está ciente das suas próprias habilidades. Olha, o autoconhecimento. Conhece as suas próprias habilidades. Segundo ponto, consegue fazer o enfrentamento das situações cotidianas do estresse. Que a gente abre o olho, a gente já tem o estresse do dia a dia com os pensamentos daquilo que a gente vai fazer. Então, o estresse nos acompanha. Se a gente tem saúde mental, no cotidiano, a gente consegue fazer aqueles enfrentamentos. Outro ponto extremamente importante é que consegue, de, no dia a dia, trabalhar de forma produtiva. Então, ele sai de si próprio, conhece as suas habilidades, conhece os enfrentamentos do dia a dia, passa por eles de uma forma a superar todo o estresse e consegue trabalhar de forma produtiva. E o quarto ponto, ele consegue contribuir para a sociedade. Então, olha como o trabalho está no conceito central de saúde mental e como o ser humano ele está na ideia principal de saúde mental. Ele é importante para a sociedade, tanto que a gente vê que os países que estão mais avançados em saúde mental são aqueles que têm a primazia do ser humano. Eles consideram o ser humano tão importante para a sociedade, falando agora desse mês específico de Setembro Amarelo, que ele é considerado, inclusive, é considerado uma falha, né? É considerado um erro humano ele pensar em tirar a própria vida, porque ele é tão importante para a sociedade que a sociedade não pode se valer da contribuição dele. É importante a sociedade ter a contribuição daquele ser humano. E um dos cases mais bonitos que eu vi, que me fez refletir muito sobre isso, foi o case em Portugal, onde eu tive, na verdade, visitando um centro de reabilitação profissional em Gaia e que eu vi o quanto o ser humano é valorizado. Se ele teve algum acidente de trabalho, se ele está reabilitando ou não, ele vai continuar trabalhando se ele tem 10% da capacidade dele,
porque ele é importante para o ser humano, ele é importante para a sociedade. Você fala da importância do ser humano para a sociedade, você fala de um conceito de saúde mental e você fala da importância de se observar este ser integral. Vamos usar, eu não sei se eu me coloco de forma correta, mas como eu olho esse ser integral, a ponto de ter um case, como você relatou, em que a pessoa não é afastada. Né? O que se observa mais é que quando um profissional, né, ele é acometido, ou pelo menos algum dos eixos que você acabou de colocar está em desequilíbrio, o primeiro movimento que a organização faz é afastá-lo, né, daquele convívio, enfim, como se isso fosse a melhor alternativa. Você, como você falou que é enfermeira, mas durante muitos anos você foi gestora de pessoas. Patrícia, olhando agora essa sua nova a competência, né, de falar de um conteúdo tão sensível, como que você vê as práticas de gestão de pessoas e as práticas das organizações frente à saúde mental? Perfeito, Cida. Você fez uma construção muito bonita, né? A prática de gestão de pessoas, ela vai se desdobrar em como o ser humano é visto dentro daquela empresa, né? A cultura daquela empresa, ela vai refletir como o ser humano é visto. Claro que o capital, ele é importante, o financeiro, ele é importante, mas o ser humano, se ele é colocado na posição da, de quem cuida cuidar de quem cuida da empresa, até a empresa é esperta em fazer isso, porque ela vai ser uma empresa que tem lucro. Ela vai produzir mais se ela cuidar das pessoas. Então, quando a gente pensa em gestão de pessoas, em programas de saúde mental que privilegiam o ser humano, privilegiam o trabalhador, são aqueles 126 fatores que são falados na literatura científica que olha desde as demandas de trabalho, a volumetria que a gente tem, que olha a qualidade da liderança, olha o meu apoio social, olha o meu grau de reconhecimento, olha a justiça organizacional. Hoje a literatura mundial, ela estuda basicamente mais de 100 fatores, então, que estão na gestão de pessoas, que vai fazer com que ou eu tenha bem-estar, ou eu tenha sofrimento mental, que, se prolongado, pode me levar a ter um transtorno mental. Então, são construtos, são fatores que são provados cientificamente. Então, quando eu digo se eu fui reconhecida ou não, não é mimimi, não é porque a gente é mais frágil, não. Faz parte do ser humano. O trabalho, ele é importante para a nossa integração social, para nossa, na verdade, o trabalho, ele é como se fosse o nosso sobrenome, a Cida de um lugar, a Patrícia de um outro lugar, né? Ele tem que ser produtivo, aceitável moralmente, socialmente, tem que ser prazeroso, porque ele tem a ver com a nossa realização pessoal, a nossa autoestima e com a construção da nossa identidade. Então, quando a gente pensa em saúde mental dentro de uma organização, não é algo tão fácil, porque a organização briga entre as demandas, né? Entre os fatores, entrega, você tem que entregar, você tem prazo, você tem muitas vezes metas inatingíveis, muitas vezes você está num ambiente de assédio, né? Você está num ambiente em que os processos não estão sob controle e você não consegue balancear a sua vida profissional com a sua vida privada. Então, não é uma equação fácil, né? Por isso que a OIT e a OMS, elas preconizam que saúde mental, um dos principais fatores dos países que estão dando certo e que estão melhorando os seus índices, são aqueles que colocam o trabalhador e a trabalhadora para fazerem parte da construção do trabalho.
A Cida tem a expertise daquele trabalho. Ela sabe a melhor forma de como ele pode ser desenvolvido. Então, a melhor pessoa para eu chamar para palpitar, para fazer a construção daquele trabalho é a Cida. Então, os melhores cases são aqueles em que a gente traz as pessoas para fazerem a construção, que tem muito a ver com o conceito de segurança psicológica. Você dizer que saúde mental é igual a segurança psicológica, esquece. É uma coisa a mais. Que se você tiver segurança psicológica, um ambiente de confiança, em que eu possa estar relatando os meus erros, que eu possa estar colocando as minhas dúvidas, estar colocando as minhas ideias. Mas, por outro lado, eu tenho uma carga de trabalho, que eu trabalho de domingo a domingo, não tem segurança psicológica que resolva os problemas de saúde mental, né? Sim. Patrícia, você fala, né? A gente fica olhando aqui para as organizações, demanda uma maturidade da organização, né? Demanda uma empatia da liderança, né? E são temas muito sensíveis, vamos dizer assim, porque Sim. eu falo do outro e eu falo da minha própria pessoa, né? Das minhas limitações, da necessidade do autoconhecimento. Recentemente, uma empresa de filmagem, né, fez trouxe este tema de uma forma mais lúdica, né, onde as emoções são colocadas, né, e você tem através dos vários personagens infantis a oportunidade de falar sobre as suas emoções. Você acha que esse tipo de iniciativa ela pode apoiar e pode ser uma boa ferramenta para a gestão de pessoas, né, junto ao seu corpo de colaboradores ou de trabalhadores e junto à sua equipe de liderança? Perfeito. Você gerenciar emoções, e a gente está falando de inteligência emocional, né? Uma das primeiras coisas, um dos primeiros 5 itens que Daniel Goleman coloca é a questão do autoconhecimento e você nomear essas emoções. E o filme faz isso muito bem. Ele dá nome à raiva, à alegria, à tristeza, coisa que a gente não é acostumado a fazer, né? E uma das coisas, inclusive, que a minha tese de doutorado mostra é que existe, olha que coisa, existe uma confusão na cabeça dos trabalhadores, das trabalhadoras, na nossa cabeça, entre ocultamento de emoções e inteligência emocional, Cida. Então, no meio corporativo, a gente é acostumado a ocultar as emoções e não a gerenciá-las. A gente acaba, de uma certa forma, premiando aquelas pessoas que menos se manifestam e elas se protegem melhor. Então, elas não ficam bravas, elas ficam serenas, sóbrias, mostrando um certo equilíbrio, só que aquilo por dentro não está sendo gerenciado. Então, gerenciar emoções é diferente de ocultar as emoções. Eu acho que o filme mostra muito bem essa questão de você estar nomeando, que é extremamente importante. A gente não parava, quando a gente não estudava a saúde emocional, a gente não parava para pensar que a gente estava sentindo raiva, que a gente estava sentindo injustiça organizacional. Só que na medida que a gente nomeia, fala, não, eu estou sendo injustiçada dentro da organização, por exemplo, eu começo a pensar sobre aquilo. O que que eu vou fazer em relação a isso? O quanto eu consigo me submeter? Quais são os caminhos que eu vou tomar? E eu consigo trabalhar essa emoção para que eu não cronifique e ela se torna um sentimento, e esse sentimento pode se tornar um transtorno mental, ansiedade, depressão, burnout, seja o que for. Patrícia, eu fiz uma pergunta aqui que eu gostaria de ler para você, né? Porque acho que tem a ver com o ambiente seguro, né? Tem a ver com a nomeação das emoções,
E tem a questão da comunicação. Então, assim, qual a importância da empatia e da comunicação na compreensão das emoções? Quais são as melhores práticas que as empresas podem adotar para integrar os seus programas de saúde mental e desenvolvimento da equipe? E eu te faço essa pergunta porque muito se vê vamos dizer assim, de programas, né, denominados programas de saúde mental, mas que na minha concepção são perfumarias, né? Então, o dia do sorriso, já ouvi falar o dia da felicidade, indicadores de felicidade, o aniversariante do mês, como se fosse uma pílula para diminuir, né, o impacto da organização, ou dos conteúdos que não são conversados. Como que você avalia isso a partir das experiências que você pôde observar? É interessante, eu fiz até uma publicação de um artigo na rede social profissional que está se usando um termo nos Estados Unidos agora chamado care washing, que é você fazer algumas coisas como essa, colocar mesa de bilhar, né, cadeiras coloridas, dar um lanche, o aniversário do mês, entregar a fitinha amarela, né? Como você estivesse movimentando, né? Só que isso não supera o dia a dia, a comunicação, que é um dos fatores que mais impacta a comunicação vertical do líder com o liderado e a comunicação que a gente chama horizontal, que é o apoio social entre os pares. É assim que a literatura científica de saúde mental chama, apoio social, que seria dos colegas, né? Então, tudo isso é, é extremamente relevante para a nossa saúde mental. Aí eu sempre fico pensando, né? Já me falaram isso dentro da própria rede, que eu às vezes colocava muito peso sobre a liderança. Não, eu acho que a liderança desdobra aquilo que vem sobre ela. Uma liderança mais consciente, né? Que estuda, por exemplo, inteligência emocional, saúde mental, ela tenta repassar isso de uma forma diferente, porque pressão a gente tem o tempo inteiro. Mas como a gente vai desdobrar isso para uma outra pessoa, se a gente não trabalhar com a gente mesmo, se a gente desdobra da mesma forma como como isso chegou até a gente, né? Então, comunicação. Você tem uma equipe de tantas pessoas. Qual é o modelo de comunicação de cada uma dessas pessoas? É diferente. Então, eu tenho que conhecer. A Cida tem um modelo de comunicação diferente de uma outra pessoa. A Cida talvez seja mais extrovertida ou ela seja mais reservada. Eu tenho que observar, né, tanto a forma verbal como não verbal da Cida, trazer esse respeito e tem perguntinhas básicas, né? Preparei uma aula agora sobre comunicação relacionada com segurança psicológica. Como é que você está, né? Como é que você tem sentido o seu trabalho? Como é que você tem se sentido dentro da equipe? Como é que você se sente quando você dá uma colaboração dentro da equipe? Você se sente aceito? São perguntas relativamente simples, né? Bastante simples, né? Mas Mas que parece a que gente muitas vezes não faz. tem que mudar a chave mental, né? Porque perguntar, né, esse tipo de abordagem dá um certo trabalho, né, Patrícia? Né? Porque é bem mais simples você chegar lá com a meta do mês, né, com os prazos, com as tarefas, com as atribuições, porque essa pergunta faz virar uma chave, né? E aí talvez uma organização um pouco mais, enfim, uma organização mais estudada, né, sobre o Sim. conceito, né? O Cida, e tem uma coisa importante. Se por acaso dentro desse espaço eu me coloco
e de alguma forma, uma colocação ou algo que aconteceu, eu sou bombardeada, o que vai acontecer? Eu não falo mais. Eu entro numa zona de sobrevivência, que é o Sim. quê? Eu vou ficar quieta. Para Uhum. que eu vou falar se por acaso, quando eu vou falar e eu posso ser retalhada? Então é melhor eu ficar quieta, ficar calada. E aí, Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. sim. E aí os nossos indicadores, né? Que é a pergunta que eu traria para você também, Patrícia. É possível, né, acompanhar qual é a questão, qual é a saúde da sua empresa, vamos dizer assim, por meio dos nossos indicadores, não é? O que que você entregaria assim? O que que você chamaria a atenção dos gestores? E aí não é só gestão de RH, são gestores, né? Gestores da área da saúde, porque este canal conversa com gestores da área da saúde, né? Sediado em Lisboa, mas conversa com países de língua portuguesa. Como que você falaria com gestores, né? Qual o melhor monitoramento desses indicadores quando a gente fala de saúde dos trabalhadores, saúde das trabalhadoras? Então vamos lá. Os principais países que estão, na verdade, melhorando seus índices de saúde mental, usam instrumentos validados cientificamente para captar a percepção do colaborador, do trabalhador, da trabalhadora. Então, por exemplo, Portugal é um dos países que mais usa um instrumento chamado COPSOC, que é um instrumento dinamarquês. Eles usam na versão que é traduzida para português de Portugal. No Brasil, nós usamos a versão 3, que é a versão. Eu fui a primeira a usar aqui no Brasil, na minha tese de doutorado, que é a versão traduzida para português do Brasil, em que capta os fatores protetivos e os fatores de risco. Então, o trabalhador responde, parece uma pesquisa de clima organizacional. Só que em termos estatísticos, ele, de forma epidemiológica, ele tem, na verdade, estrutura para dizer se aqueles resultados eles são confiáveis ou não. Não é um instrumento fácil de tabular. Ele tem a sua versão pequena, média e grande. E Portugal é um dos países que mais usa o COPSOC. Na verdade, ele é uma sigla do instrumento de Copenhague, dinamarquês. Por isso que ele chama COPSOC. COPSOC Questionnaire, Copenhague Questionnaire. Então, na verdade, você tem instrumentos hoje que mostram e que mapeiam para você que áreas, que setores e como os trabalhadores estão se sentindo. Em alguns países, por exemplo, na Espanha, esses instrumentos já são obrigatórios serem usados. Então, a fiscalização já chega e quer ver o plano de ação. Então, eu apliquei na indústria X, ele me deu que aquela área eu tenho trabalhadores insatisfeitos com a liderança e com a volumetria de trabalho. Então, eu fiz um plano de ação relacionado a estar investindo na educação daquela liderança, revisando a volumetria de trabalho. Eu coloco ali prazos e um fiscal do trabalho vai passar e vai ver se aquele plano de ação. Isso junto com os indicadores de absenteísmo, os indicadores de doença, com os CIDs, com o Código Internacional de Doença. Então, Perfeito. os países que estão prosperando estão fazendo isso. O Brasil deu um grande passo agora, porque ele atualizou a NR1, a norma regulamentadora número 1, e colocou os fatores psicossociais que vai ter que entrar no plano de gerenciamento de risco. Então, a partir de agora,
os fatores psicossociais vão ter que fazer parte do plano de gerenciamento de risco. Então, na hora que entregar, vai ter que entregar isso também. Então, o Brasil deu um grande passo em relação a tudo isso. Então, a certificação era importante? Era, mas agora a gente vai ter a cobrança disso em documento. A gente está fazendo como a Espanha, como Portugal, como Canadá, como Austrália tem feito. Então, assim, os escandinavos são nota 10 nessa parte, a gente está falando de Dinamarca, Suécia, Noruega, eles são muito avançados em saúde do trabalhador. Então, a gente deu um grande passo em relação a tudo isso. Legal, Patrícia. E é bom te ouvir, porque você está super atualizada e envolvida nesses estudos, então acho que é bem interessante. E aí, te fazer uma pergunta. Organizações que cuidam da saúde mental, elas são lucrativas e sustentáveis? Com certeza. E os estudos mostram isso. Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho publicado todos os dias, porque a gente tem que. Isso eu aprendi com os suecos. A gente tem que falar a linguagem, né, dos empresários. E a linguagem deles é a linguagem do lucro. Então, na verdade, trabalhadores que participam, que têm a sua saúde, eles produzem 40% mais do que aquele trabalhador que tem alguma insatisfação dentro do trabalho, né? Quando a gente pega índices, por exemplo, mundiais, que de cada 10 trabalhadores, 7 estão insatisfeitos com a sua liderança, isso é caótico. Isso é caótico. Esses índices vêm puxados, por exemplo, pelos Estados Unidos, pelo Japão, que tem alto índice de adoecimento, porque eles trabalham com uma volumetria de trabalho insana, Uhum, trabalham de domingo a domingo. Então, sim. quando você pensar que empresas que respeitam a saúde do trabalhador, os trabalhadores são mais produtivos, são 38% mais criativos, e hoje a gente tem, na verdade, um cenário de muito acirramento entre as empresas. Eu Sim. preciso de trabalhadores que pensem diferente, fora da caixa. Quanto mais criativo ele tem um ambiente para ele expor a criatividade dele e ele está mais descansado, você tem mais lucro. Então, até coloquei numa das produções agora, de cada. Isso foi dado, acredito que foi da OIT, de cada euro que você investe no trabalhador, você ganha 5 euros. Poxa, por favor, né? Vamos pensar sobre isso. E aí eu te fazer uma pergunta, que você está falando de criatividade, né, de espaço. Você acha que o teletrabalho ele trouxe essa questão da saúde mental mais forte e aflorada, mesmo passando pelo processo pandêmico? Né? Muitas empresas permaneceram não só pela questão do lucro, mas pela qualidade de vida do trabalhador, da trabalhadora. Você acha que isso também interferiu nas questões relacionadas à saúde mental, Patrícia? Esse é um assunto bastante polêmico, porque, na verdade, as empresas não sabiam como lidar com isso. Então, a flexibilidade no trabalho, ela parte do princípio dela ser feita ou não, se possível, junto com o aconselhamento do trabalhador. Porque Tá. tem trabalhador que rende mais e ele coloca na ponta do lápis o tempo gasto para ir trabalhar, o tempo que ele volta, do retorno, o gasto com alimentação. E ele mostra ali por A mais B que a entrega dele é maior. Tudo tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem. Quando a gente conversa e as pesquisas mostram também, claro que cai a parte relacional. Porque antes, por exemplo, eu tinha um trabalhador que estava ali comigo, me acompanhando quando eu ia conversar com as lideranças. Hoje ele está remoto, ele não pega
eu conversando com as lideranças. Então, aquilo que ele aprendia no dia a dia, quando ele estava ao meu lado, a gente perdeu isso. Aham. Por outro lado, às vezes ele sai de uma reunião, entra na outra, sai de uma reunião, entra na outra, não tem nem um período de pausa, às vezes, para fazer o Sim. almoço e pausa muitas vezes até para conseguir construir as demandas que foram geradas na reunião. Sim. Então, existe tanto ponto positivo como pontos a serem elaborados e estudados. É, a gente está agora numa produção tremenda de pesquisas de trabalho remoto, mostrando que ela pode ser tanto favorável como desfavorável. Depende do segmento, depende do trabalhador, né? Agora, que uma coisa é comprovada, que diminuiu o relacionamento entre as pessoas, com certeza, né? Agora, que aumenta a produção ou diminui a produtividade, depende do trabalhador, né? Sim. E depende da adopção dele, porque tem trabalhador, e depende até do perfil comportamental dele. Às vezes ele é mais focado, ele se distrai menos, ele fica mais concentrado. Patrícia, eu não queria trazer o tema do teletrabalho, mas foi surgindo aqui, né? Eu sei que o tema da saúde mental é um tema complexo, né? E que nós não temos a menor pretensão de reduzir isso a 30 minutos, que é o que o que dura aqui, geralmente, as nossas conversas, né? Então, nós estamos encaminhando esse nosso bate-papo aqui para o finalzinho, e para todos os nossos entrevistadores, né? Para todos os nossos entrevistados, eu falo assim: eu vou fazer uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Se você pudesse entregar uma experiência, né, um conselho, um encaminhamento para as lideranças da área da saúde, né, sobre o conteúdo que nós acabamos de falar, qual seria o seu recado? Perfeito. É, eu tenho me debruçado muito na questão do manual da OIT e da OMS, e que ele foi produzido aí em 22, então ele é extremamente atual. A gente fez a tradução e ele é relativamente simples de ser seguido, e ele fala desde as medidas organizacionais para você ter um financiamento de um programa de saúde mental, para você andar de mãos dadas com a academia, com a parte científica. Ele coloca sobre o treinamento das lideranças. Lideranças precisam ser treinadas, não para fazer diagnóstico, mas para perceber, para ter a percepção se o trabalhador está apresentando, trabalhador que não está dormindo bem, está apresentando irritabilidade, está apresentando alguns sinais diferentes para que ele possa fazer esse caminhamento, ele possa ser treinado para comunicação, para uma conversa com empatia, e também a questão da literacia em saúde mental para os trabalhadores e trabalhadoras, que é aquilo que a gente cai até no conceito de saúde mental. Eu ter a percepção do que está acontecendo comigo, porque muitas vezes eu posso estar deprimida, eu posso estar passando por algumas coisas e eu não ter percepção que eu estou passando por isso. Eu Uhum. achar que é normal, porque nunca ninguém me falou Sim. que eu tá triste demais, eu tá acordando durante a noite, eu só pensar no trabalho, pode ser um sinal que a minha vida está desbalanceada e que eu já esteja com transtorno mental e que eu preciso de ajuda. A gente esquece que a gente deve abrir a boca e falar que é a campanha desse ano. Fale e peça ajuda. Então, assim, toda essa movimentação, saúde mental, todas as ações envolvem toda a sociedade. Toda a quebra desse estigma de que problema de saúde mental é algo de alguém problemático. Não, todos nós precisamos. Todos nós temos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, que a gente guarda para si, muitas vezes não tem com quem compartilhar. E a gente precisa de uma rede de ajuda, que a gente possa falar das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Patrícia, que delícia conversar com você, né? Eu já estava com um pouco de saudade, fazia muito tempo que a gente não fazia essa É, troca, né? Esse bate-papo. Ficou
estava muito, enfim, estava estudando e a gente vinha acompanhando o seu desenvolvimento, que é fantástico. Então, parabéns, né? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente no canal Comunique RH. E assim nós vamos encerrando esse episódio que veio falar sobre saúde mental com a Patrícia Pousa. E outros conteúdos do Comunica, eles podem ser acessados no site www.comuniquerh.com. Patrícia, muito obrigado, foi um prazer compartilhar com você esse conhecimento e eu espero que possamos trazer outros conteúdos, por exemplo, segurança emocional no ambiente de trabalho é um tema muito importante e relevante, né? Porque nós que somos da área de gestão, nós que somos lideranças dentro da área de gestão de pessoas, somos corresponsáveis, né? Junto com o trabalhador e com a trabalhadora, no melhor ambiente, no melhor resultado. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Cida. Obrigada, Comunica RH.